melhor ferramenta estatística para analisar jogos de futebol pré-live. Para mim, esse é o rótulo que a gente tem que dar para o Footstats, que é realmente uma ferramenta muito completa e tem estatísticas de quase todos os mercados que você pode querer apostar. Então, desde mercados de gols, tabelas, classificações em casa e fora, aquelas estatísticas padrões de outros sites, mas estou falando também de XG, de números de escanteios, de over e under, de média das equipes, cartões e até alguns dados mais específicos, como tiro de meta, impedimentos, laterais, enfim, tem realmente de tudo. No vídeo de hoje a gente vai explorar essa ferramenta, você vai ver tudo que tem em relação a ela, como que você pode usar para fazer as suas análises também e personalizar até a página inicial da ferramenta, tá? Vale lembrar que o Footstats tem duas versões, tem a versão gratuita e a versão paga. Alguns dos recursos que eu vou te mostrar são específicos da versão paga, então você teria que desembolsar ali uma mensalidade para poder ter acesso, mas eu posso te garantir que é um dos melhores sites mesmo na versão gratuita, tá? Talvez você não tenha ali algumas informações de cartões, escanteios, os downloads dos arquivos em Excel, você vai ter boa parte das funcionalidades que estão ali presentes. Para que você possa entender e conhecer melhor essa ferramenta, vamos logo para a tela, que aí a gente vai poder falar sobre todos os detalhes que envolvem o Footstats. Bora então, pessoal, ver por que eu gosto tanto dessa ferramenta e porque ela é tão útil para mim, a melhor ferramenta para você analisar jogos de futebol com base em estatística, em números, em dados. E isso vai acabar sendo muito útil para o Excel, como vocês vão ver, porque o Footstats permite, para quem é usuário Pro, baixar diversas planilhas com uma base de dados bem extensa, tá bom? Para começar, deixa eu apresentar a função geral do site, porque você não precisa assinar nada para você utilizar muita coisa legal da plataforma. Eu estou aqui na página inicial, né, na homepage dessa plataforma, desse site. Aqui, basicamente, o que a gente tem? Uma lista de jogos. Esses jogos parecem um pouco aleatórios, porque eu tive a infeliz ideia de gravar esse vídeo justamente numa data FIFA. Então, realmente, não tem jogo acontecendo praticamente pelo mundo. Tá? Mas se a gente for aqui, ó, aqui em cima vocês vão ver que tem a semana, tá? De domingo até segunda-feira. Aliás, de sábado a domingo, né? Com todas as partidas que a gente tem disponíveis. Eu tô em ontem, por exemplo, que hoje é segunda-feira, ontem foi domingo. Aqui a gente tem alguns jogos já que são mais normais pra gente. Então, Premier League, Ligue 1, aqui jogos da Inglaterra. Se vocês forem descendo, vai passar para jogos internacionais, jogos da Alemanha e tudo mais, tá bom? Então, aqui a gente tem basicamente todas as... Olha quanto jogo que tem aqui, é muita coisa mesmo, tá? Muita coisa mesmo. Beleza? E nessa tela, o que a gente tem? Os jogos do dia, você pode deixar por liga, como eu deixo aqui, ou você pode colocar por horário. Deixa eu clicar aqui por horário, ele já vai classificar hora a hora. Ó, meia-noite tem esses jogos, 1 da manhã tem esses jogos, 2 da manhã tem esses jogos. É uma outra forma de você visualizar essa informação das partidas disponíveis que a gente tem para postar. Aqui, ó, meia-noite, aqui foi, como eu tô em ontem, já foram esses jogos, né? Mas aqui tá a lista por horário e as bandeirinhas aqui para te ajudar a identificar as competições, tá? Vou indo lá, se eu for lá para tarde, já começa a ter jogos do Brasil, da Argentina, da América do Sul, beleza? É uma outra visualização. Eu, pessoalmente, prefiro deixar aqui por liga, mas você pode ajustar. E tem também aqui o in-play, que são jogos ao vivo, beleza? Aí a gente tem a parte da forma, né? Essa forma são os pontos recentes de acordo com o que os times fizeram. Quando esse time for muito acima da média, ele vai ficar com esse verde escuro, que é o caso do Arsenal. O Arsenal tem uma média de 2,21 pontos em casa. Se esse time tem uma boa média, um pouquinho acima da média, seria assim, entre o excelente e o normal, tem o bom, ele fica com esse verdinho claro, como aqui a gente teve em Liverpool e Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa. Se esse time está amarelo, é porque ele está dentro da média das respectivas ligas. E a gente tem o vermelho mais clarinho e o vermelhão, como aqui o Aston Villa Ladies, né, que indicam que são pontuações abaixo da média. Essa é uma forma de ver. O que vocês conseguem ajustar aqui? Vocês podem pôr, por exemplo, eu quero saber as condições de mandante e visitante. Pá, essa é a vista, inclusive acho que até a vista default deles. Mas vocês podem pôr a forma geral, vocês podem pôr os últimos 5 jogos. Vamos ver como é que tá os últimos 5 jogos, se muda alguma coisa. Ó, o Chelsea vem bem fora de casa. Então são informações que você pode brincar. Em um clique você consegue personalizar essa tela, tá? Eu deixo sempre o padrão, que é home away, é o que eu gosto de ver. Aí vocês vão ver que a gente tem as odds dessas partidas, né, dos jogos. E a gente tem também 12 estatísticas. Eu deixo aqui os XG do time da casa e os XG do time visitante. Mas isso é personalizável, tá? Então aqui a gente tem a seleção do XG e os dois stats que vocês podem ver, né? No primeiro, o que você pode selecionar? Você pode pegar o percentual de ocorrências de over, ou under, né, no caso. Over 0.5, over 1,5. Então vou pôr aqui o percentual de vezes que esse over 2,5 acontece. Então, num jogos envolvendo o Arsenal mandante e o Chelsea visitante, 60%, 59% das vezes esse jogo tem
3 gols ou mais. Naturalmente, a gente tem 41% de jogos que tem 2 gols ou menos. Então é uma estatística que você pode ver. E na segunda stat, além do XG do time visitante, vocês podem colocar a média de ambas marcam, BTTS ambas marcam, total gols, cartões e escanteios. Então, vocês podem pegar ali a média de algum mercado que vocês gostam mais. Pô, eu gosto de apostar em cartão. Vamos clicar aqui então, média de cartões, já vai aparecer a média de cartões envolvendo as duas equipes em questão, beleza? E aí vocês vão ver também que já tem uma sinalizaçãozinha vermelho, significa uma média alta, amarelo uma média razoável, normal, e aqui quando a gente tem um verdinho são cartões, menos cartões, né? Então cada mercado vai ter as suas estatísticas, beleza? Bom, além disso, essa é a visualização da home, vocês podem ir diretamente, aqui a gente tem uma barra de pesquisa para poder procurar por ligas, e a gente tem aqui uma lista de ligas. Aqui na esquerda dessa parte, ó, vocês têm todos os países do mundo e as suas respectivas ligas, e aqui na direita, as ligas principais. Eu vou abrir aqui a Premier League para a gente dar uma explorada. Aqui a gente tem, então, os jogos do dia recentes, né? Nesse caso, eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de março, então aqui foram os últimos jogos que rolaram, né? Nessa competição. Aqui embaixo a gente tem uma tabela normal, como outras competições têm, mas ó, a riqueza de informação aqui é muito massa, cara, é muito legal mesmo. Porque a maior parte das tabelas vai até aqui, ó, até essa parte de pontos, qualquer site tem. Vitórias, gols marcados, saldo, pontos, beleza. Até esses últimos 5 jogos também. Daqui pra frente, rapaziada, não é todo site que tem esse negócio organizadinho assim pra gente. Que é o percentual aqui de jogos que não tomou gol, de BTTS, os gols esperados a favor, como é que tá o XG dessa equipe, média de cartões, média de escanteios, over e under, enfim, várias informações prontas assim para vocês olharem para todas as equipes, né? Aquela média de pontos que eu mostrei para vocês, então o Arsenal aqui ó, com uma média boa, enfim, isso é uma das formas que a gente tem para ver, tá? E se vocês descerem, tem toda uma base de estatística muito, muito completa sobre a liga, lembrando, é sobre a liga, não sobre os times, especificamente. Então você tem aqui o mapa de calor dos gols, dá pra ver que sai bastante gol aqui, ó. Tá o vermelhão escuro no finalzinho do jogo, que é natural, é um comportamento normal, mas dá pra ver um pouquinho aí o padrão da liga, primeiro tempo contra segundo tempo, aqui tem um pouquinho mais de gols no segundo tempo. Tem vários números interessantes aqui, né? A vantagem do time da casa atacando, então os times da casa aqui na Premier League marcam 3% mais gols do que o comum, e os visitantes permitem mais gols, né? Sofrem 3 vezes menos gols do que o adversário. Então você pode usar isso aqui para ir comparando liga a liga e conhecer o fator casa, tá? O nível de risco, essa é uma informação muito legal também, né? Que é o risco dos placares, né? Aqui, por exemplo, é um risco alto. O que quer dizer isso? As partidas são um pouco menos previsíveis, né? Ou mais imprevisíveis. Isso pode ser interessante se você está pensando em montar um modelo de aposta. Talvez campeonatos que tem essa informação quer dizer que tem uma maior aleatoriedade nos números. Então, é isso que tem aqui. E olha só, tem muito mais dados, né? Você vê aqui o percentual de gols, né? Enfim, a probabilidade de under e over, estatísticas, escanteios, cartões. Então, a média da Premier League de escanteios é 10,5. Você vai analisar o mercado de escanteios na Premier League, cara, a linha padrão tem que ser 10,5, tá? Under e over 10,5. Claro, um jogo abriu com uma linha 9,5. Aí o que a gente faz? A gente tem que ir lá ver se esses times não são times que têm menos escanteios de média, mas a linha padrão geral da Premier League deve ser aí de 10 escanteios, tá? Também tem os cartões, enfim. E aqui vocês podem dar uma explorada nos principais assistentes, marcadores de gols, clean sheets, enfim, bastante informação mesmo. Aqui você consegue também trocar para as ligas da Inglaterra, você pode facilmente já quero ver aqui então a Championship. Você clica aqui, já vai atualizar todos os dados com a Championship. Nessa segunda parte, que são os jogos, você tem todas as partidas da Premier League listadas, tá? Não é a melhor visualização, mas caso você queira procurar ali um histórico, jogos recentes ou passados, com a tabelinha aqui do lado para te ajudar. E você pode, aí a parte legal, ir para os stats detalhados, que é onde a gente vai ter muito mais informação sobre a Premier League. Tá? Então você pode, por exemplo, ir para a tabela de home e away. Então aqui ó, é uma tabela só dos jogos em casa, só dos times atuando dentro de campo. Quem são os melhores mandantes? Liverpool, Arsenal, Forest e Chelsea. Esses são os mandantes mais fortes da primeira divisão. E o Wolverhampton, o Leicester, o Ipswich Town e o Southampton são os piores. Mas vocês têm toda aquela base de dados que eu falei, agora só dos times da casa. E aí tem algumas informações numéricas, aqui eu não uso muito, e a mesma coisa para os times visitantes, né? Então Liverpool, Arsenal e Forest continuam sendo os melhores visitantes,
E aqui também tem um padrão em relação aos mandantes. Mas isso não acontece em todas as ligas. Né? Tem times que são muito ruins quando jogam em casa e vão bem quando jogam fora. Essa informação te ajuda a ter esse tipo de dado. Beleza? A gente tem também a forma recente, né? Então vocês podem mexer. E aqui, ó, olha como tem muita informação. Vocês podem pegar os últimos 10 jogos. Beleza, tem os últimos 10 jogos aqui. Ah, mas eu quero um diferente, quero 5. Também tem. Então vocês podem usar esse menu Anchor aqui para fazer essa separação entre 6, 5, 10, home e away, né? Casa e fora, naturalmente. Tem também uma tabela de home advantage, isso é legal para quem quer saber qual que é a vantagem do time da casa, a vantagem média de uma liga, montar um modelo ali que dê alguma vantagem. Tem também a questão dos empates, times que empatam mais. Para quem gosta de apostar em empate, isso pode ser uma informação relevante. As predictions, né, as previsões, isso eu não uso, como eu falei para vocês, né, são palpites. E tem aqui mais algumas informações. E além disso, tem muito mais coisa. Vocês querem, por exemplo, olhar XG, expected goals. Tá aqui, ó, XG das equipes por jogo. A média do Liverpool, então, é de 1,92 a favor e 1,19 contra, com uma diferença de mais 0,73. Vocês conseguem ver aqui a partida. Quais são os jogadores que mais geram XG nas equipes? Né? Tem aqui também. Tem overall, tem por home, away, a favor e contra. Tem bastante coisa mesmo pra gente poder utilizar. E aí vocês podem ir filtrando, né? Aqui, eu não vou passar todos os status, que esse vídeo vai ficar longo. Mas tem aqui toda a parte da competição, os gols, média de gols marcados e sofridos, ambas marcam, over e under, enfim. O que eu acho que é legal a gente usar essa ferramenta é pra gente poder também fazer análise das partidas. Vou pegar aqui o Arsenal e o Fulham como um exemplo pra gente trabalhar. Essa é a tela que faz pra mim ser um melhor site pra gente analisar uma partida de futebol. Que é o propósito do vídeo hoje é basicamente apresentar isso para vocês. Logo de cara, vocês vão ver que a gente tem aqui 2 menus que ajudam a gente. O primeiro eu não uso muito. Aqui standings a gente vai ter basicamente as tabelas. Tudo que eu mostrei para vocês em termos de dados e estatística está aqui resumido, né? Então, em casa, fora, a tabela geral. Essa informação você tem muita facilidade, não me diz muito. E tem as predictions também para essa partida, que são basicamente baseadas em números, né? Então, qual que é a probabilidade histórica, a média da liga, a vantagem matemática e se é mais ou não mais provável do que o normal, né? Para você poder fazer alguma aposta. Para quem gosta, pode ser uma boa. Eu também não uso essa parte, beleza? O que eu uso é as partes de estatísticas. E aí também vocês vão ter ali menus que facilitam a navegação. O que você quer? Eu quero gols, eu quero escanteios, eu quero cartões, o intervalo, jogadores. É só você clicar por aqui em cards, por exemplo. Só vão vir as informações de cartões, corners, a mesma coisa para escanteios, gols, assim sucessivamente. Vamos primeiro navegar geral. Aqui a gente tem as estatísticas plenas da partida. Então, considerando Arsenal e Fulham, o Arsenal jogando em casa, o Fulham jogando fora, a gente tem 50% de chance de um over 2,5, é o histórico dessas duas equipes na competição, enquanto que a liga é de 57%. Então a gente já vê que essas equipes fazem jogos com um pouquinho menos de gols do que a média da liga. Então essas informações são legais. O over 1,5, por exemplo, é de 79%, a da liga é 83%. Então também são times que têm uma tendência um pouquinho mais under que essa liga. Falando de cartões, a média da liga é de 4,4. Eles têm um pouquinho mais de probabilidade de tomar cartões. Então são dados simples e genéricos para a gente olhar. Tem também o head-to-head. Vocês conseguem ver aqui ó, o confronto direto dessas equipes nas últimas 23 partidas. Quantas delas tiveram over 1,5, over 2. Essas mesmas estatísticas que eu acabei de mencionar para vocês, mas considerando o confronto direto entre as duas. Quando o Arsenal e Fulham se enfrentam, esse é o cenário. Então é uma partida que tem bastante over 1,5, bastante over 2,5, enfim, e assim sucessivamente. Aqui tem uma tabelinha legal que resume as informações de cada uma das equipes. Então, o Arsenal jogando em casa ou geral, você consegue ver, né? A plataforma já destaca em azul o que é favorável e contra, para que justamente facilite essa navegação. Então, vocês conseguem ver aqui facilmente o desempenho do Arsenal em casa, mas pode comparar quando o time joga fora ou com a média geral e ver a mesma coisa para o time visitante com essas estatísticas, né? Ambas marcam, clean sheets, FTS, eu esqueci o que é agora. Talvez faltas. É uma coisa assim. Depois eu vejo certinho para vocês. Mas XG a favor, XG contra, enfim, todas as informações estão aqui. Beleza? Aí a gente tem a forma das equipes. Vocês conseguem clicando aqui no Past e no Next e voltando para os jogos, mas basicamente mostra como são os resultados recentes dessas equipes. E vocês também podem personalizar isso facilmente. Todos os jogos da equipe a favor, jogando em casa ou jogando fora aqui para cada uma delas. E o Arsenal é bem superior aqui, né? 41% em termos de pontos por jogo em relação ao seu adversário de hoje. Aí vem as estatísticas de gols. Então você consegue ver o percentual de vezes que o Arsenal e o Fulham
Tem jogos com over 0.5, 1.5, 2.5 e também vocês podem dividir entre primeiro e segundo tempo, tá? Gols sofridos, no caso, né? Também a mesma coisa. Over 2,5 em ambas marcas. Isso aqui é legal, porque às vezes a gente quer ver a frequência. Então, ó, o time do Arsenal e do Fulham tem uma média de over 2,5 de 50%, mas para um over 3,5, esse número do Arsenal é de 36% e do Fulham de 21%, já muda um pouquinho. Né? Em compensação, olha que engraçado, já no over 1,5 a frequência do Fulham é melhor que a do Arsenal, então isso muda. Dá para vocês verem coisas fáceis. Também dá para mudar a visão para under, que basicamente é a visão oposta, né? E também primeiro e segundo tempo, mas em relação a gols é isso. Aí a gente vai para a segunda sessão. Ó, você quer chegar direto aqui nos escanteios? Como eu falei, você pode clicar aqui, ó, pronto, número de corners. Aqui a gente tem só as telas de escanteios. Isso é bem legal, porque você vê a média geral da partida e a média por partidas que o time tem, o Arsenal e o Fulham. Dá para dar uma noção. Ó, o Arsenal geralmente produz quase 8 escanteios por jogo, enquanto o Fulham produz, em média, 5 escanteios por jogo. Aqui a gente tem os escanteios totais. Então, por linha, né? Mais de 6 escanteios, mais de 7, mais de 8, mais de 9, mais de 10. E a quantidade de partidas que essas equipes atingiram essa média. E tem também a visão do time, né? Isso aqui eu gosto bastante de olhar para apostar em escanteios. Que é a quantidade de escanteios que esses times têm e concedem por partida em relação a isso. Por que é legal você pensar nessa forma? Quando você olha só para os escanteios que essas equipes costumam gerar, você fala assim, pô, o Arsenal é um time que produz 7 para 8 escanteios e o Fulham produz em média ali 5 escanteios. Então, se a linha de handicap de escanteios, por exemplo, for menos 2,5, faz sentido. Mas também tem que considerar essa segunda informação aqui. Né? O Fulham produz bastante escanteio, produz 5 escanteios, mas ele praticamente também costuma conceder. Já o Arsenal, além dele produzir 7 escanteios, ele dá muitos poucos escanteios. Provavelmente ele fica muito tempo com a bola e, enfim, o adversário tem dificuldade de atacá-lo. Então, se tiver uma linha de menos 2,5, talvez tenha até valor, porque o Arsenal produz mais escanteios que o Fulham e concede menos escanteios que o Fulham. Então, é uma coisa para se pensar em relação a isso. E vocês também têm outros dados aqui, né? A favor, contra, enfim. A mesma coisa vai ter em relação aos cartões. Os cartões de Arsenal e Fulham, mesma coisa. Você tem a média geral aqui, os cartões que essas equipes recebem por partida e as métricas, né? De over e necessariamente o under, que é o contrário. Então, 86%, 81%, enfim, são bem parecidos aqui, inclusive, os percentuais desses cartões. E tem também os times, né? Os cartões a favor, né? No caso, os cartões que essas equipes receberam, e também os cartões contra, que são, no caso, os cartões que as equipes concederam, tá? Então isso é uma coisa importante. Também tem a divisão por primeiro e segundo tempo, mas eu gosto também de olhar esses dados para a gente fazer algum tipo de análise. Voltando aqui para o geral, a gente passou aqui por tudo isso, passamos pelos escanteios, tem também a parte do probabilidade deles vencerem. Aqui é só estatística, tá? Então tem uma riqueza muito grande de dados, mas eu não apostaria com base nisso. Primeiro e segundo tempo. Essa parte aqui eu gosto bastante, tá? Quem tá lá no nosso Telegram, tem link na descrição também se vocês quiserem conhecer. Sabem que eu estou trabalhando muito o mercado de finalizações. E aqui a gente tem essa tabelinha que me ajuda muito nas análises, que é justamente chutes por partida e chutes on target, que seriam chutes no gol por partida também, né? Em termos médios. Então, o Arsenal tem uma média de 14,5 chutes e o Fulham tem uma média de 12 finalizações. Tá? Os chutes no alvo são 7 para o Arsenal, 5 para o Fulham. Tá? Então a gente consegue ter uma base por aí. Também todos os over-under, os on-target, estatísticas de impedimentos. Eu não vou seguir avançando porque agora faltas, tiros de meta, laterais. Então assim, dá para vocês analisarem números de praticamente tudo. Isso aqui, ó, chutes, finalizações, chutes no alvo, as estatísticas gerais de chutes, de quantidade. Quantas vezes esses times cumpriram linhas de 23,5, 24,5, enfim, e assim sucessivamente para as partidas. Os tiros de meta, laterais, se vocês apostam nesses mercados alternativos, são dados bem legais, tá? Muitas dessas estatísticas, infelizmente, só são disponibilizadas para planos pagos, que é o caso principalmente de escanteios e cartões. Mas eu estou te mostrando aqui porque o meu plano é pago, e caso você te interesse, você gostou desse tipo de dado para fazer as suas análises, já com esses números assim destacados e facilitando a sua análise, pode ser uma solução para você, tá? Então aqui a gente já viu as ligas, você também tem stats gerais, você quer trabalhar ali com estatísticas, por exemplo, de escanteios. A gente tem aqui também
os times que mais tem escanteios, mais tem over, enfim, dá para você fazer uma lista ali daqueles times bons para escanteios. Quais são os times que mais produzem escanteios a favor? Esses aqui são os times que mais produzem escanteios a favor. Então, na média, se você quiser trabalhar escanteios, são times que talvez você possa colocar ali na sua lista, tá? São estatísticas gerais. Enfim, eu não vou entrar um a um aqui, depois você pode explorar, mas tem estatística pra caçamba aqui, né? Tem as predictions, que são os palpites que eles fazem. Então, tem aqui os palpites da versão Premium, que é o que eu acho que é mais interessante, assim. Então aqui, ó, Sunshine Stars e Plateau United da Liga da Nigéria, a predição era para uma vitória do time da casa pagando em 57. Então você pode tentar seguir. Eu já segui essas tips? Não. Eu sempre usei as estatísticas para fazer as minhas análises, as minhas apostas. Então não sei dizer para vocês se elas são ou não lucrativas. Mas tem aqui um leaderboard que classifica esses tipsters da plataforma dos melhores para os piores. E aí você pode ver quem que está lançando cada uma das chips. Então, por exemplo, essa aqui, entre o Virtus, Intel e o CS Levante a 1,28. Quem colocou foi um usuário lucrativo, que é o Latocheski, né? Tem um retorno excelente aqui. Se você for aqui no leaderboard, você pode ver se ele está aqui nessas primeiras posições. No caso, acho que até nem está, né? Mas, enfim, tem uma classificação geral aí dos melhores tipsters dessa competição. Mas aqui você consegue depois... quer saber quem que é o cara? Você consegue clicar aqui, ó, nesse nome, o retorno dele também é excepcional, e ver o desempenho dele. Mas são tips, dicas de apostas, seria como se fosse um grupo de picks dentro da plataforma. Por fim, uma última coisa que eu acho muito útil, e é justamente o que eu mais uso, é que todas as estatísticas que eu mencionei, todos esses dados, informações, você pode exportar para um Excel, né? Então, aqui embaixo na página inicial, você vai ver também aqui, ó, se você clicar aqui, para cada mês de assinatura da plataforma, você tem 100 downloads de CSV. Na versão não logada, que eu estou na minha conta no caso, né? Mas na versão não logada, você vai ter aqui uma oportunidade de baixar gratuitamente uma planilha exemplo da Premier League para você ver como funciona. Então, aqui a gente tem, olha, é muita liga. Eu vou até passar rapidinho aqui para vocês verem, ó, é liga pra cacete. Vou pôr no Brasil, ó, cheguei no Brasil. Tem Série A, Copa do Brasil, Supercopa, Série B, C e D, Paulista das 3 divisões, Carioca, um monte de estadual. Então, ó, é muita coisa para vocês baixarem dados. Aí você fala assim, pô, mas Stefano, e as outras temporadas? É só vir aqui na lateral esquerda, lembra que a gente personalizou as telas? Aqui também tem as temporadas, né? 25, 26, 24, 25, 23, 24. Tem essa divisão porque na Europa as temporadas são divididas, né? Elas são quebradas, né? Começa ali em agosto e vai até meados de maio do ano seguinte. Mas se você for vou pegar aqui, por exemplo, 24, 25, que é a temporada teoricamente passada, então a gente tem aqui 24, 25, mas se a gente for, exemplo, na Argentina, que não tem essa quebra como nós aqui, ó, já tem 2025. Então você consegue identificar de qual temporada é aquela base de dados. E você vai ter sempre 5 bases de dados. O League CSV são as estatísticas da liga. Então é um arquivo bem simples com as estatísticas gerais da competição. Média de vitórias do mandante, visitante, percentual de vitórias, gols marcados, gols sofridos pelo time da casa e fora, enfim. O que eu recomendo que vocês trabalhem, caso vocês queiram mexer com dados e etc., é aqui, ó, o MetStats CSV. Depois eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essas bases de dados. E aí vocês têm também as estatísticas dos times, né, o time da casa e visitante. E tem também algumas ligas, não são todas, vocês vão ver aqui, ó, no players stat yet, é porque não tem em todas as ligas. Mas olhando de novo aqui para o Brasil, que é, por exemplo, muitos dos estaduais já tem, ó, estatísticas também de jogadores. Então, para que apostem props, também tem uma base de dados que vocês podem consultar, tá? Todo mundo que tem assinatura paga tem 100 CSV, 100 downloads por mês para poder utilizar aqui. E vocês podem também comprar mais créditos se precisar, enfim. Aqui tem esse botão de Check Full Data List, que mostra todas as ligas e as traduções, o que cada uma das colunas, olha quanto dado tem, beleza? Eu vou baixar um aqui e a gente vai continuar o nosso vídeo para eu mostrar para vocês como utilizar esse CSV para poder fazer análise das suas ligas. Para a gente fechar o nosso tutorial aqui do Footstats, agora eu quero mostrar para vocês como trabalhar com um arquivo que a gente pode fazer o download. Eu peguei, como eu falei para vocês, o download das estatísticas de todos os jogos da 5ª divisão inglesa. Por que eu peguei 5ª divisão inglesa? Para vocês verem que realmente é uma base de dados muito legal que envolve não só as principais ligas, né? Não é só Premier League, La Liga, Brasileirão. Tem realmente uma cobertura muito completa aí para vocês utilizarem. Quando vocês baixarem e abrirem o arquivo CSV, é exatamente essa aberração que vai aparecer na tela de vocês. Pô, mas e aí, como é que eu faço com esse monte de número, essa loucura, né? Calma, muito mais fácil do que parece.
primeiro lugar, o que acontece aqui é que o CSV ele vem todas as informações tabuladas numa linha só, mas a gente vai conseguir organizar isso em poucos cliques. O que a gente precisa fazer? Primeiro você vai selecionar a primeira coluna aqui, que é a coluna A, que tem todas as informações. Se vocês colocarem a seta na coluna B, vocês vão ver aqui em cima que está em branco, porque na verdade não tem nada. Ela só aparece justamente porque, como não tem nada nas colunas do lado, ela vai demonstrando. Então, atenção, é a coluna A. Vocês vão vir aqui em dados e tem essa opção, texto para colunas. A gente vai clicar aqui em texto para colunas. Nessa opção de texto para colunas, vai aparecer aqui o assistente de conversão de texto para colunas, como a gente está vendo exatamente agora. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, você vai clicar em delimitado, que aí, o que acontece aqui? A gente vai informar para ele que ou vírgula, ou um tab, ou um ponto vírgula, são os campos que separam, né? Aqui a gente já consegue ver que é a vírgula, tá? Então, eu vou pôr em avançar, e eu vou selecionar, além de tabulação, eu vou pôr a vírgula. Percebam que aqui embaixo, na validação dos dados, a gente já tem aqui uma pré-visualização de como que fica essa separação. Beleza, eu vou clicar em avançar, e vou clicar agora direto em concluir. Pronto, né? A gente já tem aqui toda a nossa base de dados bem organizada. Tem um ponto importante também assim a gente destacar, que os números eles vão vir sempre com um ponto, que é a formação americana, né, de dados. Aqui no Brasil a gente usa vírgula, então para as fórmulas não darem problema, a gente também precisa fazer esse ajuste. Você vai clicar aqui, ó, na A1, eu vou clicar Ctrl Shift para baixo para selecionar todos os dados e Ctrl Shift para a direita para ir até o final da nossa tabela. Agora, eu vou apertar Ctrl L, que é para a gente encontrar o localizar e substituir. Vou vir em substituir e vou colocar aqui em localizar ponto e substituir por vírgula. E clicar aqui em substituir tudo. Prontinho. Já vai aparecer todas as substituições e a nossa base de dados está pronta para utilizar. Aqui, vocês vão ver que tem muita informação, tá, pessoal? Então, aqui no começo a gente tem um código da partida, isso não é importante. Tem a data, o jogo que está em questão, né? Todos os jogos da rodada. Também tem esse Game Week, é a rodada. Então, ó, esses 10, 12 primeiros jogos são da rodada número 1, depois vem a rodada número 2, assim sucessivamente. Vocês conseguem ver aqui os pontos das equipes antes do jogo. Tem muita coisa mesmo. Deixa eu até abrir aqui, ó, pra gente poder ver as informações certinho. Ó, número de escanteios, número de cartões, número de gols no primeiro tempo. A gente tem inclusive aqui o XG das partidas, ó. Essa é uma informação muito útil para a gente fazer análise, modelos, etc. Qual que é o XG de cada equipe, né, em cada jogo. Inclusive as odds aqui, tá? As odds, elas são um mix de várias casas, então não são tão confiáveis. Eu sugiro que você tenha uma outra fonte de dados para pegar as odds. Mas todo o resto é muito legal e útil para você utilizar aí a sua base de dados. Então veja que tem muita coisa, né? Eu vou selecionar todas as colunas, me levantar aqui um pouquinho. São 66 colunas de dados, então você tem pelo menos 66 informações a respeito dessa partida para você utilizar e fazer as suas análises aí em base desses dados de forma muito mais fácil no Excel do que tendo que tela a tela, né, na mão ali manualmente fazendo essas análises. E aí, curtiu a ferramenta? O Footstats eu gosto bastante, né? A ferramenta que talvez uma das que eu mais utilize para fazer análises aqui nas partidas, uso bastante o download do Excel. Como você viu, eu estava até na minha conta postando os recursos premium da ferramenta. Aí vem a pergunta natural, né? Pô, vale a pena assinar, fazer um plano pago? Eu acho que depende, tá? Para começo de conversa, eu recomendaria você usar o gratuito mesmo. Entra lá, acessa, dá uma olhada nas estatísticas, nas ligas que ele cobre. Se você quiser de ligas muito específicas, ligas de divisões inferiores, essas coisas, talvez você não tenha os dados ali em acesso. Aí você avalia se vai ou não pagar. O download dos arquivos, como eu mostrei para vocês, é exclusivo de assinantes, né? Porque você tem ali 100 downloads, pelo menos até a última edição desse vídeo, tá? Mas a ferramenta que eu pessoalmente utilizo muito bem para vocês, mesmo na versão gratuita, eu acho que ela vai atender muito bem na função de dados, análise. Realmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não conheço outro site que tem mais estatísticas completas em relação a esse, até com possibilidade de personalização ali da tela inicial, como eu mostrei para vocês, tá? De qualquer forma, ficou alguma dúvida? Se está ainda indeciso se vale a pena ou não assinar, se essa ferramenta é boa, onde achar alguma informação, deixa aqui nos comentários e também fica um convite. Se você curtiu esse modelo de tutorial de ferramenta e você quer outras ferramentas aqui no canal, deixa aqui nos comentários também alguma sugestão para a gente trazer aqui. Aí eu faço análise, destrincho a ferramenta, igual a gente fez aqui ao vivo, na prática, mostrando exemplos reais e como você pode utilizar ela na prática para melhorar suas apostas.